Acabou a paciência, Flamengo encontrou o culpado, torcida tá revoltada e jogador ganha a última chance. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 200 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo começa a sua preparação para enfrentar a equipe do Racing pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O time que recebeu folga ontem, domingo, após a derrota no Campeonato Brasileiro no último sábado e hoje se reapresenta no Ninho do Urubu, agora na parte da manhã, faz a primeira atividade focada no duelo contra o Racing, viaja na parte da tarde para a Argentina, chega na Argentina, em Buenos Aires, no início da noite. Amanhã, terça-feira, faz a última atividade já em solo argentino, focado neste duelo decisivo da competição continental. O técnico Felipe Luiz que tem esses dois treinos para definir a sua estratégia, qual vai ser a postura do time, quem começa jogando como titular, quem vai substituir o Pedro, qual vai ser o jogador que vai fazer a função de 9 nesse time do Flamengo sem o Pedro. Tudo isso, o técnico Felipe Luiz vai definir nesses dois próximos treinamentos, o de hoje e o de amanhã, e a estratégia para conseguir usar o resultado do jogo de ida a seu favor. O Flamengo que ganhou o primeiro jogo por 1-0 dentro de casa, é uma vantagem mínima construída, mas é uma vantagem. Qualquer resultado de empate classifica o Mengão. Então o técnico Felipe Luiz vai alinhar as suas escolhas, as suas ideias para conseguir fazer um grande jogo nesta partida de volta e conquistar a classificação para a decisão da Libertadores. Vale destacar que o Léo Ortiz ganha mais uma oportunidade, tem mais uma chance de começar como titular. Ele que ficou de fora das últimas partidas, na última foi relacionado, estava no banco de reservas, mas o Danilo foi o titular ao lado do Léo Pereira e agora mais uma vez é a oportunidade para saber se o Léo Ortiz estará à disposição para formar a dupla de zaga Leléo. O objetivo do Flamengo é esse, que o Léo Ortiz esteja como titular. O objetivo é que ele consiga voltar à equipe titular, já que é a dupla titular do Flamengo, é a dupla que tem dado certo. O Danilo é um jogador de qualidade, é um jogador que agrega muito, mas a dupla Leléo tem sido já há algum tempo a primeira opção do técnico Felipe Luiz e o Flamengo aposta nisso, né? Nesse retorno do Léo Ortiz para conseguir ter uma defesa consistente e vencer a partida contra o Racing. É a última chance, tem hoje e amanhã para esta definição, para saber se o zagueiro estará ou não à disposição para começar jogando. O Flamengo que acelerou o processo de recuperação do Léo Ortiz para que ele estivesse disponível para esta partida de volta da Libertadores, então teve todo um trabalho para que o jogador pudesse se recuperar a tempo e agora a expectativa é que ele comece jogando e o técnico Felipe Luiz no treino de hoje e amanhã vai definir a sua estratégia, vai definir como a equipe vai entrar em campo, as peças, tudo que ele vai fazer para este jogo importantíssimo que o Flamengo tem pela frente. Apesar do foco ser a Libertadores, a partida de volta contra o Racing, o Flamengo estava de olho ainda no Campeonato Brasileiro, porque ontem encerrou a 30ª rodada e o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro era fundamental para o Flamengo. Se o Flamengo não se ajudou nesta rodada, pelo menos o Palmeiras ajudou o Flamengo e empatou com o Cruzeiro em 0-0. Esse resultado faz com que o Flamengo não se distancie tanto do líder. O Palmeiras agora está a 1 ponto à frente do Flamengo. Se tivesse vencido, abriria 3 pontos de vantagem e a situação no Brasileiro ficaria ainda mais complicada e o Flamengo ficaria ainda mais distante do seu objetivo, que é tentar conquistar o título nacional. Então o Palmeiras ajudou o Flamengo, o Cruzeiro conseguiu segurar a equipe alviverde e o Flamengo segue vivo na competição. Mas acabou a paciência da torcida, não tem mais margem para erro. Não dá para o Flamengo ficar nessa situação, se prejudicando, se atrapalhando no campeonato. O Flamengo perdeu muito ponto para equipes da parte de baixo da tabela, perdeu pontos em jogos que não poderia ter perdido, perdeu ponto em jogos dentro de casa, em jogos contra adversários que estão brigando na parte de baixo,
e não há mais margem para erro. O Flamengo tem que conseguir vencer todos os jogos daqui para frente. O Palmeiras tem a sua sequência de jogos importantes, o Flamengo tem a sua sequência de jogos importantes, então não dá para vacilar, não tem mais margem para vacilo. Eu vou passar para vocês os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, tanto do Palmeiras como do Flamengo e também do Cruzeiro, que briga ali com as duas equipes pelo topo da tabela de classificação. Primeiro o Palmeiras vai enfrentar na próxima rodada o Juventude fora, depois dentro de casa encara o Santos, fora contra o Mirassol, fora contra o Santos e depois fora contra o Atlético Mineiro. O Flamengo, os próximos jogos, em casa contra o Sport, fora contra o São Paulo, em casa contra o Santos, fora contra o Sport e fora contra o Fluminense, que é no Maracanã, né? Apesar de ser o visitante. E o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Vitória, fora contra o Grêmio, em casa contra o Fluminense, fora contra o Juventude e em casa contra o Corinthians. Então, são as sequências das três equipes que estão brigando na parte de cima, que estão brigando neste objetivo que é o título do Campeonato Brasileiro. Para o Flamengo é possível, matematicamente o Flamengo ganhou mais chances, mas não pode errar mais, não pode vacilar mais. O Palmeiras acabou tropeçando. Era um duelo direto da parte de cima, havia a chance de um tropeço, uma margem para o Palmeiras tropeçar, não conquistar 3 pontos, foi o que aconteceu. Mas daqui para frente, se o Flamengo não vencer todos os seus jogos, vai ficar muito difícil conseguir passar o Palmeiras na tabela de classificação. Eu vou atualizar a rodada para vocês ficarem cientes de como está a tabela de classificação depois do fim da 30ª rodada. O Palmeiras é o líder com 62 pontos, o Flamengo na segunda colocação tem 61, o Cruzeiro tem 57 e o Mirassol tem 55. Dos times que estão no G4, Palmeiras e Flamengo ainda tem um jogo para disputar, tá com um jogo atrasado cada uma das equipes. Na quinta colocação, o Bahia tem 49, o Botafogo é o sexto com 47, o Fluminense tem 44 e está na 7ª colocação. O oitavo é o Vasco com 42 pontos. O nono é o São Paulo com 41, o Corinthians é o 10º com 39. Com também 39 vem o Grêmio na 11ª colocação. O Bragantino é o 12º com 36. O 13º é o Atlético Mineiro com 36 pontos e também uma partida a menos no campeonato. O Ceará também tem 29 jogos disputados, 35 pontos, está na 14ª colocação. O Internacional é o 15º com 35, o Santos é o 16º com 32 pontos e um jogo a menos. E no Z4 a situação é Vitória com 31 pontos é o 17º, Fortaleza tem 27 pontos e uma partida para disputar é o 18º, Juventude tem 26, é o 19º e o lanterna do campeonato também com uma rodada a menos é o Sport com 17 pontos. Essa, portanto, a atualização do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, como eu falei, não tem mais como errar. Eu quero saber se vocês acham que ainda há condição do Flamengo ser campeão do Campeonato Brasileiro depois do empate da equipe do Palmeiras contra o Cruzeiro e o tropeço do Flamengo diante do Fortaleza. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para nós, então comenta aí. Vocês acham que a chance, tão com expectativa, ainda é possível para o Flamengo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ainda falando sobre esse tropeço, o Flamengo teria encontrado um culpado para a atuação ruim diante do Fortaleza. O Flamengo não conseguiu fazer um jogo sólido, consistente, competitivo, perdeu de forma vergonhosa no Campeonato Brasileiro e nos bastidores o culpado é o desgaste. O Flamengo teria encontrado esse culpado porque teve 3 jogos intensos num período curto de 9 dias. Disputou contra o Botafogo, Palmeiras e Racing. Em 9 dias, 3 partidas decisivas. 2 do Brasileiro, disputas da parte de cima da tabela, e uma da Libertadores, duelo de decisão da semifinal. Então, esses 3 jogos intensos teria desgastado fisicamente e mentalmente a equipe e por isso a equipe não conseguiu desempenhar bem contra o Fortaleza. Esta é a informação que saiu no Coluna do Fla, que o Flamengo teria encontrado esse responsável pela atuação ruim. Obviamente que 3 jogos difíceis, o Flamengo teve realmente uma sequência difícil, o Flamengo teve uma sequência intensa,
conseguiu 3 grandes resultados, 2 vitórias importantíssimas no Brasileiro, uma vitória, mesmo que com um placar mínimo, mais importante na semifinal da Libertadores. Foram 3 jogos intensos, foram 3 jogos em que a equipe precisou demandar muito dentro de campo, de energia, de concentração. É fato isso, são seres humanos, é óbvio que vai sentir sim uma sequência tão pesada num período curto, mas não tem como errar. Contra o Fortaleza pode custar caro esses pontos perdidos contra o Fortaleza. Então, tá desgastada fisicamente, emocionalmente, mentalmente? Ok, mas tem que conseguir se concentrar para vencer o jogo. O culpado é o desgaste? Tem que conseguir reverter essa situação para não errar na Libertadores. E agora, para finalizar, eu vou falar a respeito de uma situação que deixou parte dos torcedores revoltados e dividiu opinião nas redes sociais durante esta madrugada. Saiu uma imagem do Gonzalo Plata à noite numa festa ontem, nesta madrugada de domingo para segunda. Foi aí divulgado nas redes sociais uma imagem do jogador curtindo a noite carioca. E isso deixou muitas pessoas revoltadas, porque o Flamengo perdeu no Campeonato Brasileiro, porque daqui a 2 dias tem um jogo importante da Libertadores, um jogo decisivo, e o jogador estaria desconcentrado, estaria no momento errado, não seria o momento certo para sair, para curtir festa, teria que estar mais focado nos jogos, nos erros que foram cometidos pela equipe, para não errar contra o Racing. Então, essa imagem circulou a rede social e dividiu opiniões, porque, por outro lado, tem gente que diz, não, ele estava de folga, o Flamengo recebeu folga, sim, no domingo, então ele estava de folga, o que importa é o jogador se apresentar no horário certo, hoje no Ninho do Urubu, então, dividindo opiniões. Parte da torcida achando que ele não deveria sair e outra parte da torcida dizendo, se ele saiu, ele só tem que ter a responsabilidade de estar bem na hora de se reapresentar ao Flamengo. Eu sempre me posiciono da seguinte maneira, o bom senso tem que prevalecer. O jogador estava de folga e eu não vou opinar sobre a folga de ninguém, cada um faz o que quer na sua folga, mas tem que haver um bom senso, né? O Flamengo não por ter perdido contra o Fortaleza, porque perdeu, é isso, a torcida fica triste, os jogadores também ficam tristes, mas passou. Mas o bom senso tem que ser por conta da partida contra o Racing. O Flamengo já vai ter uma viagem para fazer, só vai conseguir fazer um treino no Ninho do Urubu, porque o próximo já é em Buenos Aires, então poderia ter evitado essa situação, o Gonzalo Plata, na minha opinião, pelo bom senso. Errado ele tá de sair no seu dia de folga? Não, mas para mim falta um pouquinho de bom senso, porque terão jogos muito importantes e se o Flamengo passar na Libertadores, tem a decisão e ainda acontecer no Campeonato Brasileiro, disputa direta pelo título, então dava para ter evitado. Essa é a minha opinião, mas isso dividiu opiniões na internet e parte da torcida ficou revoltada com a atitude do Gonzalo Plata. Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final, eu te peço para você curtir, porque quando você curte, você dá um recado pro YouTube de que esse conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Eu tô terminando de gravar esse vídeo, tô indo pro aeroporto e vou pra Argentina agora no início da tarde para poder fazer a cobertura do jogo do Flamengo, do jogo decisivo do Flamengo para vocês. Então, tô terminando de gravar, tô indo pro aeroporto, viagem até a Argentina para fazer toda a cobertura e deixar vocês bem informados de tudo que está acontecendo. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações para não perder nada. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.